Bom dia, graça e paz. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e é uma alegria poder recebê-los, uma alegria podermos estar aqui nessa manhã. E gostaria de perguntar para quem está ouvindo se o som está bom, se estão ouvindo bem a minha voz. Só me dão um ok aí. Estão ouvindo bem a minha voz aí? Só para confirmar. Bom, meus queridos, nós estamos hoje iniciando uma série de devocionais que vão estar acompanhando durante os 40 dias de jejum e oração, algo que nós temos feito já há alguns anos. E o tema desse ano tem também um tema muito especial: o caminho da santidade. O caminho da santidade. E nós vamos estar então todos os dias às 6 horas da manhã fazendo devocional juntos, e também vamos estar tendo um momento de oração, momento para estarmos juntos orando. E eu gostaria de pedir, eu vou deixar depois o meu celular aqui nos comentários. Talvez alguém não tenha meu celular, para no caso vocês estarem me enviando pedidos de oração, talvez algum pedido especial, para que nós possamos estar incluindo em nossa oração, ok? O tema de hoje, dentro do tema geral, o caminho da santidade, nós temos hoje: Deus não é conivente com o pecado. Creio que todos nós já devemos ter ouvido isso, que o pecado ele tem um sentido de odor, né? De um odor muito forte. E é por isso que nós sempre dizemos que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque o pecado, numa palavra mais nítida para nós entendermos, ele fede. E por essa razão a lição de hoje, ou seja, o devocional de hoje, ela fala nesse sentido, com o tema: Deus não é conivente com o pecado. Baseado em Gênesis 18:20, que diz: Disse-lhe, pois o Senhor as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e se o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Essa passagem está inserida no contexto de Sodoma e Gomorra, onde todos nós conhecemos muito bem essa história bíblica, aonde Sodoma e Gomorra foram destruídos, literalmente por causa do pecado. Por causa do pecado existente, Deus acabou destruindo essas duas cidades, aonde somente Ló e as suas duas filhas conseguiram se salvar. Mas claro, se salvaram por causa da intercessão de Abraão. A lição nos diz o seguinte de hoje, o devocional: pecado é uma rebelião contra os ensinamentos de Deus, que desde o princípio da humanidade tem afastado os homens do seu Criador. Uma boa definição para o pecado é errar o alvo. Então, toda pessoa que está no pecado, que está pecando, ela está errando o alvo.
E o problema desse afastamento do Senhor Deus, que não se trata apenas de um ato isolado, mas refere-se a um estado de alma, um coração totalmente inclinado para uma direção oposta ao Senhor. As consequências disso são de tal forma agressivas à vontade divina que tornam a comunhão com Deus, o Deus Santo, impossível. Então nós podemos ver claramente que não há possibilidade do homem ter comunhão com Deus quando há existência do pecado. Ele não pode conviver com isso. Nós temos assim, conforme o devocional nos coloca aqui, 3 declarações bíblicas que deixam essa verdade muito clara. Primeiro delas, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Isaías 9:2. Interessante o que esse versículo nos diz. Deus ele não consegue permanecer na presença de alguém aonde há o pecado. Houve um rompimento nas relações do homem com o Criador. Aconteceu o que poderíamos chamar de ofuscamento da pessoa do Senhor, Javé, para a percepção do pecado em relação àquele que criou com tanto amor e tão bons propósitos. Queridos, nós podemos ver aqui nesse primeiro momento que a criação de Deus, que somos todos nós, uma das mais belas criações de Deus. E o pecado, ele acaba ofuscando, ele acaba rompendo essa comunhão, esse contato. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, e quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva se esconderam. Então houve ali um rompimento dessa comunhão. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida diária no dia a dia. Essa importância de nós estarmos sempre nos policiando, nos perguntando, falando com Deus para que Ele possa iluminar o nosso coração, sondar o nosso coração, se porventura não há algum pecado cometido ou algo nesse sentido, para que sempre possamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque esse é o caminho da santidade, nós vivemos uma vida santa, sem pecado. O segundo ponto que a Bíblia nos relata sobre essa questão de como o pecado tem afastado a comunhão com Deus, nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas pecaram, estão destituídas, estão separadas. E novamente nós podemos ver que o pecado, ele separa, ele nos separa de Deus. A ideia aqui é algo que foi perdido. O pecado, como rebelião contra os propósitos divinos, é uma enorme perda. Todo homem que vive sem o arrependimento de seus pecados, por mais posses que tenha, na verdade perdeu tudo, pois não tem o dom da vida eterna. Interessante esse ponto, do que o pecado faz na vida do homem. Uma pessoa que vive no pecado, Deus não habita. Não há a presença do Senhor em nossas vidas quando há o pecado. Conforme nós lemos aqui, o homem pode ter tudo, pode ter muito dinheiro, mas onde há a presença do pecado, Deus não habita. E por último, temos aqui mais uma colocação, o porquê que o pecado nos afasta da comunhão de Deus. Está em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18, que diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios,
Eles estão escurecidos do entendimento e separados da vida de Deus. Vê-se por esses textos inspirados da palavra de Deus que há um problema seríssimo que envolve a humanidade. E esse problema chama-se pecado. O grande problema de tudo existe, os problemas, do que nós vemos acontecendo, o grande problema é o pecado. Ou seja, uma barreira que separa o ser humano do seu Criador. E esse obstáculo, a comunhão com o Pai, não fica apenas no mundo dos pensamentos, mas acaba se concretizando em ações visíveis, principalmente sob o ponto de vista do olhar de Deus. É a esse olhar divino que se refere o texto do versículo de hoje. O pecado de Sodoma e Gomorra foi visto por Deus, e numa linguagem humana que se torna mais clara a mensagem, ele desceu para ver o que estava acontecendo. Nosso Deus vê o pecado e não se torna conivente com ele. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do pecado. E mais uma vez nós podemos ver que Deus vê tudo, vê todas as coisas. Portanto, finalizando o nosso primeiro devocional, perguntemo-nos, cada um para si mesmo, se estamos vivendo afastados do Senhor, Deus, por causa do pecado, ou já estamos nessa bendita caminhada com Ele, separados por Ele e para Ele, como aqueles que vivem sob a bênção da santificação. Quando nós falamos na questão do pecado, algo que eu tenho sempre frisado, para Deus, se você, por exemplo, só um simples exemplo aqui, se você roubar 5 centavos, ou você matar alguém, por mais que haja consequências bem diferentes de roubar 5 centavos ou matar alguém, mas é pecado. É pecado. Por isso que nós sempre dizemos também, qualquer mínima mentira que existe, que muitas vezes dizemos, para Deus é pecado. E todo o pecado existente em nossa vida, nós temos que nos afastar, nós temos que nos arrepender, pedir perdão para o Senhor, porque Deus, Ele vê tudo. E a nossa vida, ela precisa ser uma vida em santificação. A própria palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13 que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E por isso que há essa necessidade de nós nos santificarmos, ou seja, viver uma vida desprovida do pecado, das coisas do mundo, estarmos nos aproximando cada vez mais de Deus. A palavra santidade, ela significa viver uma vida próxima de Deus, uma vida separada para Deus. A aplicação e a oração do devocional de hoje diz: Senhor Deus, ajuda-nos nesta caminhada terrestre, tão marcada por desvios da Tua santa vontade, tão afetada pelo pecado que nos separa da comunhão contigo. E quando olhares para a nossa situação, que os Teus olhos se encham de misericórdia. Aleluia. Que essa possa ser a nossa oração. A oração de um olhar para si, dizendo: Senhor, aonde estou errando? Aonde eu estou pecando? Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos a sua graça sobre nossas vidas. E podemos ter o olhar de Deus, um olhar onde Ele possa dizer: este é meu filho, um filho que vive, podemos dizer assim, na contramão do mundo,
que vive uma vida separada para Deus, que não vive no pecado. Eu quero convidar você nesse momento, se é possível, a orar junto com nós. Nos comentários foi colocado o meu número de telefone, se você tem algum pedido de oração. Mas nós sempre queremos estar orando, e principalmente hoje, nesse sentido, você pode fazer isso em casa, pedir perdão para Deus, se porventura você tem cometido algo, porventura você tem feito algo que tem desagradado ao Senhor, ou seja, se nós temos pecado. E vamos sempre lembrar, durante esses 40 dias, de nós orarmos pela nossa família, de nós orarmos pela nossa igreja, né? Certamente, você que está nos assistindo, temos muitos irmãos que estão de outras igrejas. Então ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança. Oremos pela nossa convenção, tanto a nossa convenção regional, que é a Sibila, como também a CIB. Orar pelos nossos campos missionários. Enfim, nós temos tantos motivos para nós orarmos, né? E também orarmos pelo nosso país. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por esta manhã, por mais um novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor Jesus, conforme nós temos nesta manhã ouvido esse devocional, o Senhor não é conivente com o pecado. E por isso nós te pedimos, Senhor, se em nós há algum caminho mau, algum pecado que talvez nós não temos confessado, algo que talvez nós estamos fazendo que estamos pecando contra o Senhor. Pai, nesta manhã nós te pedimos, Senhor Jesus, nos perdoe. Nos perdoe. Conforme a tua palavra nos diz que se nós, 1 João 1,9, se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel em nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós queremos ser mais santos. E a santidade, o primeiro passo rumo à santidade, é nós nos livrarmos de todo o pecado, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E assim, ó Pai, nós oramos por nossas igrejas, nossas lideranças, pastores. Senhor Jesus, que nós, nesse tempo que nós vivemos, como igreja do Senhor, possamos lutar contra o pecado. Entendermos que o Senhor não é conivente. Entender que é preciso pregarmos contra o pecado. É preciso nós nos encorajarmos e jamais permitirmos que nós venhamos nos amoldar contra os padrões deste mundo. Porque o mundo ele jaz no maligno, o mundo está afundado no pecado. Mas nós como cristãos, nós como teus filhos, nós como igreja, queremos, meu Pai, continuar a lutar, a batalhar contra este mal que tem destruído famílias, que tem destruído igrejas. E quando nós olhamos para o nosso Brasil, para o mundo afora, o mal está presente, ou seja, a razão de tudo é o pecado. O pecado presente no coração das pessoas. Senhor Jesus, purifica-nos, ó Pai. E que em nome de Jesus nós possamos lutar contra o pecado. E que o nosso Brasil seja livre do pecado. Senhor Jesus, que de uma maneira toda especial nós oramos assim também pelo nosso país.
O nosso país está afundado no pecado. Mas desperta pessoas, desperta nossos governantes. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, nós olhamos muitas vezes por nosso mundo atual. Parece que nós estamos nos aproximando. Em muitos lugares, em muitos lugares está parecido como Sodoma e Gomorra. E o Senhor, Ele vê, Ele olha. E graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que ainda estamos vivos, que não fomos destruídos. Mas nós clamamos nesta manhã, nesse sentido também, por salvação. Senhor Jesus, nós oramos também por todos esses que talvez estão com alguma dificuldade, enfermidade. Senhor, coloca a Tua mão de poder e restaura-nos, Senhor. Mas acima de tudo, mais uma vez nós oramos, Pai, nos ajude, nos dê coragem para lutar contra o pecado. De dizermos não, eu não vou me envolver no pecado, não vou me envolver na mentira, não vou me envolver na fofoca, eu não vou me envolver na corrupção, mas eu vou permanecer santo, firmado na presença do Senhor. Assim, meu Pai, continue nos guardando, nos abençoando. Também durante este dia de hoje, esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, Pai. E que assim o Teu amor, a Tua graça esteja conosco, Senhor. Nós assim oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. E quero agradecer aqui a todos que têm acompanhado a live, que têm estado conosco. O pastor Mike, ele tem colocado aqui o comentário: a transição deste mundo para a eternidade com Deus requer de cada um arrependimento do pecado, reconhecendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. É bem isso. Queridos, um abraço a todos os irmãos que estão participando aqui da igreja. Nós temos também irmãos de outras cidades, localidades. Que todos tenham um ótimo e abençoado dia. E assim, se Deus permitir, amanhã de manhã voltamos com o devocional, com oração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.